Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 23. Programas e indicadores de saúde, e no detalhamento nós vamos ver aí um pouco sobre as doenças de veiculação hídrica e atmosférica. Então, caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olá, olha só onde eu estou. Vocês conseguem reconhecer aqui que tipo de ambiente é esse que eu estou agora? Nós estamos em um laboratório. Existem aqui vários equipamentos, microscópios, vidrarias ali em cima. Olha aqui, outro microscópio, tem computadores, tem locais para sentar, então várias gavetas em que são guardados ali vários objetos que são característicos desse ambiente de trabalho, onde são realizadas várias pesquisas, inclusive sobre possivelmente micro-organismos que estão aí na natureza. É com o microscópio, né, que é possível aumentar de tamanho esses micro-organismos, porque eles não são possíveis de serem observados a olho nu. Quando eu falo a olho nu, é sem o uso de um equipamento apropriado para fazer o aumento, né, necessário desses micro-organismos. E eu tenho uma pergunta aí para vocês. Vejam, será que tem micro-organismo nessa água? Será que a água que está ali ao nosso redor, ao redor da nossa casa, né, nos rios, nos lagos, naquele esgoto que está a céu aberto, né, que componente ali, é formado por água também, no copo de água que nós vamos beber, nos alimentos que são higienizados, será se tem micro-organismo ali? Vamos ver um vídeo que vai explicar um pouco melhor sobre a presença desses micro-organismos. Veja aí. Olá, estamos aqui numa atividade prática de laboratório. Olha o ambiente que eu estou, vejam, tem vários equipamentos ao meu redor e que todos eles utilizam para a realização de pesquisas. Essas pesquisas, elas servem para poder, com o uso do microscópio, para poder aumentar, né, o nosso poder de visualização. Então, aqui eu tenho um microscópio em que você pode colocar ali uma amostra, e essa amostra eu coletei aí em um ambiente aquático, né, um corpo de água, e vamos ver nessa amostra de água que micro-organismos estão lá dentro. Vejam aí. Eu estou aqui olhando, olha só, estou olhando o microscópio, e que vejam que nós temos aí vários micro-organismos e que eles são chamados de protozoários. Vocês estão vendo aí protozoários que são flagelados, vocês estão vendo aí outros protozoários que possuem essas expansões, né, ameboides na sua estrutura. Então, estes protozoários, eles estão presentes na água, em ambientes em que nós não vemos a existência deles. Então, todo ambiente natural pode ter micro-organismos em que não é possível visualizar porque eles são muito pequenos. Somente o microscópio tem esse poder de aumentar a nossa capacidade de olhar as estruturas desses micro-organismos. E assim foi o que nós realizamos nesta aula prática. Vejam vocês aí, olha como que esse equipamento, né, ele traz para a gente essa riqueza de detalhes que aqui, só com óculos não é possível observar, né? Então, com ele é possível nós vermos, além desses micro-organismos que nós observamos aí na nossa aula prática, quanto muitos outros que, além da água, também podem ser encontrados em alimentos, por exemplo, nos alimentos que são higienizados com água, porque essa água ela pode transmitir várias doenças, e nós vamos ver aí sobre as doenças de veiculação hídrica.
Veja aí que essas doenças, como o próprio nome diz, veiculação hídrica, elas são causadas pela ingestão de água contaminada por micro-organismos patogênicos. E esses micro-organismos patogênicos, eles são aqueles que o nome, né, o conceito patogênico, ele causa doenças no organismo, como bactérias, vírus e protozoários presentes na água. Nós não conseguimos observá-los a olho nu, né? Mas eles estão lá presentes. Sabe aquela água límpida, né, clarinha, que a bola, quando você está jogando bola ali, né, a bola vai e cai naquele ambiente que acabou de cair uma chuva e a água ficou acumulada? Pois é. Nós não estamos vendo, mas está cheio de micro-organismos. Alguns micro-organismos podem não causar doenças, mas outros sim podem causar doenças, porque eles estão ali sendo influenciados por todo o cuidado do ambiente, né, por várias ações humanas. E uma dessas doenças de veiculação hídrica é a cólera. Veja aí que a cólera, ela é causada pelo micro-organismo do tipo bactéria. E o seu nome científico é Vibrio cholerae. Vejam que ele está aí, o nome científico, como parte das regras de nomenclatura, né? Binomial, ela é formada por dois nomes, em que o primeiro, com inicial maiúscula, é o víbrio, é o gênero desse micro-organismo, e o epíteto específico, que iniciou aí com letra minúscula, cholerae. Então, nós temos o gênero e o epíteto específico, e os dois juntos formam o nome científico do micro-organismo que causa a cólera. Eu dei essa explicação aqui no início desse momento da aula para que vocês possam já perceber que todos os nomes científicos que eu vou citar na nossa aula, eles possuem essa característica, quando forem nomes científicos, né? Com dois nomes, sendo que o primeiro é o gênero com inicial maiúscula, o segundo é o epíteto específico com inicial, né, com letra minúscula, e os dois juntos, né, esse nomenclatura binomial do micro-organismo, ele forma o nome científico dessa bactéria que, nesta doença aí que eu estou citando, causa cólera. Vejam vocês que, como a cólera, na cartela anterior, vejam vocês que ela é causada pela contaminação da ingestão de água, quando você diretamente vai tomar banho naquele rio, e aí você bebe água do lago, do rio que você está. E se por um acaso aquela água estiver contaminada? E quando você vai lavar alimentos que pegou ali com um balde de água lá na cacimba, lá na beira do rio, né, e vai lavar os alimentos e esse micro-organismo estava ali então contaminado. Por quê? Porque a cólera ela é causada pela presença desse micro-organismo a partir de dejetos humanos, como fezes, por exemplo, que por um acaso de outro indivíduo que estava doente, e assim ele a passou a contaminar, quando não tem coleta adequada desses dejetos humanos, e ambientes com pouca infraestrutura, como interiores dos estados, né, cidades do interior, como beiras de rio, em que essas fezes podem ser lançadas diretamente nos corpos de água. E como sinais e sintomas da cólera, vejo aí que ela vai causar diarreia, aquosa, né, com muita água, muita quantidade de diarreia, vômitos, e estes dois, diarreia e vômitos, vão causar desidratação, que principalmente se forem crianças, né, ficam mais fragilizados com esses sinais e sintomas causados pela diarreia. Uma outra doença é a amebíase. Veja que a amebíase já é um micro-organismo protozoário que causa essa doença. E o seu nome científico, com todas aquelas características que eu já citei para vocês, é Entamoeba histolítica. Como contaminação, né, desse
desse micro-organismo no nosso corpo, ele ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos, né, do parasita ameba. Esses cistos também são encontrados nas fezes, né, nas fezes de dejetos humanos ou animais e que podem ser transmitidos assim para o corpo humano. Podem ser transmitidos esses micro-organismos para o corpo humano. E como sinais e sintomas, nós temos aí a diarreia com sangue. Prestem muito atenção se houver esse tipo de diarreia, né? Ou com muco, uma substância esbranquiçada, né, junto a essa diarreia, cólicas abdominais muito fortes, fadiga e perda de peso. É interessante eu citar para vocês que a amebíase ela é muito frequente em áreas de roçado, em áreas em que animais domésticos convivem no meio ali daquela lavoura, daqueles canteiros onde estão o couve, o alface, né, que são alimentos que possivelmente, como o alface, não são cozidos, eles são alimentos consumidos in natura, apenas são lavados, e essa lavagem ali na pia não é suficiente para a limpeza, para a retirada desses cistos de amebas. Então, o que eu vou comentar agora é que tem um modo de fazer a higienização, a esterilização desses alimentos com o uso de um produto muito popular, né, que é a água sanitária, uma colher de água sanitária diluída em 1 litro de água. E assim esses alimentos in naturas, ou frutas, ou legumes que não são fervidos na hora do seu preparo, alface e outros legumes, por exemplo, o tomate. O tomate pode ser consumido cru. O coentro, né, a cebolinha, podem ser consumidos crus. Cebola, podem ser consumidos crus. No momento que você faz ali aquele vinagrete, né, aquele cortadinho de legumes ali junto para comer um peixe frito, não são cozidos, eles estão in natura e é importante que eles sejam esterilizados antes para matar esses micro-organismos, tá bom? Vamos ver outra doença que é a hepatite A. Na hepatite A, já temos aí um nome que não é um nome científico, ele é um código. Os vírus, eles possuem códigos, porque eles são muito suscetíveis assim, a mutações. E para a hepatite A, ele é causado pelo vírus da hepatite A, como código VHA. E esse vírus, né, já é um micro-organismo diferente das bactérias, e dos protozoários. Eu já estou no micro-organismo vírus que causa a doença hepatite A. E a contaminação também é pela ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes infectadas. E os sinais e sintomas: febre alta, fadiga, que é aquele cansaço no corpo, dor abdominal, icterícia, que são esses olhos amarelos que vocês estão vendo aí na ilustração, né? Esse é o nome clínico para icterícia, né? Para essa cor amarelada dos olhos e também algumas doenças da pele, tá? Para o caso aí desta doença, ele então está muito relacionado também a esse consumo de alimentos que eu venho comentando de forma in natura, que não são higienizados, ou até mesmo quando você faz as suas necessidades, faz as fezes, né, em algum local ou no banheiro propriamente dito, mas que você não lava as mãos. Preste atenção, lavar as mãos
após ir ao banheiro, tocar no vaso sanitário, limpar aí as suas nádegas, né, a sua bunda, né, e vai que você não perceba, mas a mão, a ponta dos dedos, sujou de fezes. E você não lavou a mão, vai lá consumir os alimentos, vai pôr a mão na boca e você pode se contaminar com esses micro-organismos, tá bom? Vamos ver outra doença que é a giardíase. Na giardíase é um micro-organismo protozoário que é chamada aí de Giardia lamblia. Vejam que a característica do nome científico é daquele jeito que eu citei para vocês. Como contaminação também ocorre em ingestão de água contaminada com fezes humanas ou de animais, que esses animais também estão circulando ali no ambiente. Como sinais e sintomas, nós temos diarreia, cólicas abdominais e náuseas, tá? Todas essas doenças aí, inclusive, que eu tenho citado para vocês, todas elas são transmitidas por contato com micro-organismos presentes na água e que não são possíveis de serem observados, tá? A olho nu, né? É preciso de um equipamento para que eles sejam identificados. Vamos ver outra doença que é a leptospirose. A leptospirose, além de todas as outras doenças, mas ela é uma doença... toda doença prejudica o organismo. Isso é fato, tá? Mas a leptospirose, ela tem uma gravidade maior, né? Porque ela pode levar o indivíduo à morte em pouco tempo. O micro-organismo é uma bactéria chamada aí de Leptospira. Está apenas identificado o gênero dessa bactéria. O SPP significa que tem vários epítetos específicos, ou seja, várias espécies de Leptospira que causam a doença leptospirose. E ela é causada pela contaminação do contato com água ou solos contaminados com urina de ratos infectados. Olha só como ela é grave, porque tem a presença de ratos na transmissão dessa doença. Os sinais e sintomas são febre, calafrios, dores musculares muito intensas, dor de cabeça, icterícia, que é aquela cor amarelada, né, da pele, insuficiência renal, olha só como está ficando grave, os rins param, diminui o seu funcionamento, hemorragias, e com isso, o contato com micro-organismos que causam a leptospirose, ela está muito presente naquelas regiões em que tem inundações de rio, inundações de águas de chuva, em que possivelmente ratos transitam, estão presentes naquele lugar, dada a falta de higiene, dada a falta de políticas públicas de coleta de lixo, e eles urinam, esses ratos, né? É uma característica dos seres vivos. Então, a presença desse micro-organismo, quando o homem, nós podemos, que Deus nos livre, tenha contato com essa água contaminada, ele pode, então, sofrer dessa grave doença, inclusive ir a óbito, né? Morrer, tá bom? Vamos lá para a ascaridíase, que é uma outra doença de veiculação hídrica. Uma outra doença de veiculação hídrica, ascaridíase, em que o micro-organismo ele já é um verme. Ele já é uma lombriguinha, sabe? Como nós chamamos, né, popularmente. Esse verme, ele tem como nome científico Ascaris lumbricoides, né? A presença deles, olha aí na ilustração, cheio, uma barriga, né? Será se alguém tem aí essas lombriguinhas aí, esses vermes na barriga? Pois é. Eles também são causados pela contaminação, né, de água, com a ingestão, com o consumo de água, ou quando comemos alimentos contaminados com ovos, né, deste micro-organismo parasita. Né? Por que parasita? Porque para ele se manter vivo e continuar bonitão lá dentro do intestino, ele está consumindo seus nutrientes, ele estará ali
prejudicando o hospedeiro, né? Prejudicando a pessoa que está com ele no seu intestino. E como sinais e sintomas, nós temos aí dor abdominal, náuseas, aquela vontade de vomitar que não completa, né? Ou o próprio vômito, que é quando a gente completa essa vontade, né, de vomitar. Diarreia, com a presença de vermes nas fezes. É muito característico a diarreia após o consumo de vários alimentos, né? Ou frequentemente. Saibam vocês que ter diarreia frequentemente não é normal. Você, junto com a sua mãe, quem aí em qualquer faixa etária, né, até mesmo adultos, que estejam contaminados por esses vermes, eles só são identificados lá nos exames de fezes, que são feitos lá no laboratório. É preciso ir no médico, é preciso fazer esses exames. Aproveita e já faz sangue, fezes e urina, né? E eles, então, são identificados nas fezes, porque eles são liberados e, por isso, eles vão contaminar os ambientes aquáticos, né? Vão contaminar os alimentos que têm contato com esses ambientes aquáticos. Tudo bem, foram várias doenças que são causadas, né, por contaminação de água contaminada. Vamos ver agora um outro grupo de doenças que são causadas pelo ar, pela veiculação no ar, que são as doenças de veiculação atmosférica. São doenças transmitidas pelo ar, geralmente por meio de gotículas respiratórias ou partículas suspensas no ar. E a primeira delas que eu vou citar para vocês é a gripe. Veja que a gripe é causada por um vírus, e um vírus, como não tem nome científico, ele é um código, é vírus da influenza, é o nome do vírus causador dessa gripe comum. Contaminação aí por secreções respiratórias infectadas, por gotículas, né? E como sinais e sintomas, nós temos febre muito intensa, né? Em alguns casos, tosse, dor de garganta, dores musculares e fadiga. No caso da gripe, saibam vocês que quando nós estamos falando aqui, já estão sendo lançados pequenas gotículas. E quando eu espirro, aí é que são muitas gotículas sendo espalhadas no ambiente. Por isso, se estiver gripado, e principalmente depois de um período pandêmico que nós vivemos, é importante usar máscara para poder evitar com que esses micro-organismos contaminem seus familiares, contaminem os colegas da escola e por onde você andar. Combinado? Vamos ver outra doença, que é a tuberculose. A tuberculose ela é causada pelo micro-organismo bactéria, que é a Mycobacterium tuberculosis. E, nesse caso, né, é a inalação de gotículas respiratórias de pessoas infectadas. Nós vamos ver aí os sinais e sintomas, né, que está muito característico da tuberculose, tosse persistente que não passa durante vários meses, febre alta, suores noturnos e perda de peso. É importante que todos que tenham uma tosse que não cura, né, elas devem ser diagnosticadas em unidades de saúde, assim como todas essas doenças. O laboratório é o ambiente onde são identificados esses micro-organismos nas coletas dos exames que são realizados. Tá? E uma doença mais grave que nós tivemos nos últimos tempos foi a Covid-19. Né? Ela ainda persiste, ainda tem casos de Covid-19 entre nós. Né? O micro-organismo ele é um vírus que é chamado de coronavírus SARS-CoV-2, né? Os vírus eles possuem códigos. A contaminação é por contato com gotículas respiratórias ou superfícies contaminadas. Vocês estão vendo aí na ilustração a moça de máscara e limpando as mãos com álcool. E como sinais e sintomas, nós temos aí também febre, tosse seca, falta de ar, fadiga, perda de olfato ou paladar.
é muito característico dessa doença. E após esse período pandêmico que nós vivemos, nós devemos ter sempre presente máscaras e o álcool 70. É o único tipo de álcool que higieniza as mãos, superfícies e objetos que têm contatos por muitas pessoas. Devemos nos prevenir e devemos prevenir os outros que estão ao nosso redor. Vamos ver aí, continuar falando sobre essas doenças que são transmitidas pelo ar, veiculadas pelo ar, como o sarampo. O sarampo é um vírus também, o morbilivírus, e como contato, ele é causado por contato com secreções respiratórias infectadas, gotículas, que vão ter contato com as narinas, né? E aí podem causar essa doença. Como sinais e sintomas, nós temos febre, erupção cutânea, tosse, coriza e conjuntivite, né? São características dessa doença. E na sequência, nós temos aí a varicela. A varicela, que já foi chamada por um tempo de catapora, popularmente, né, chamada de catapora, mas como nome científico clínico é a varicela. E é causada por um vírus também, denominado de vírus varicela zoster. Como contaminação, é contato direto com secreções respiratórias, a pessoa espirrou, né? E assim essas gotículas vão ter contato com outras pessoas. Ou lesões cutâneas, lesões da pele, essas feridas que nós estamos vendo aí na ilustração, que são causadas, né, na catapora, na chamada clinicamente de varicela, que com essas pessoas, e principalmente nos primeiros anos de vida, na fase da infância, né? Como sinais e sintomas, temos erupções cutâneas de bolhas, essas bolhas estouram e esse líquido é que vai ali transmitir para outras pessoas que têm o contato, febre, dor de cabeça e fadiga, né? E é interessante aqui eu citar para vocês que eu fui ter catapora, né, varicela, em alta fase da minha vida, já era adulto, já estava na faculdade, olha só, não tive quando criança, fui ter quando adulto. Então, é importante nós termos aí os cuidados, né, neste momento que hoje em dia nós temos máscaras e álcool 70 para ajudar na nossa higienização e no cuidado com a saúde. Uma outra doença, entre todas, que também pode ser muito grave, é a pneumonia. Vejam aí que a pneumonia ela é uma doença de veiculação atmosférica causada pelo micro-organismo. Tanto pode ser bactérias, por vírus e por fungos. Olha só, 3 tipos de micro-organismos podem causar pneumonia, que é essa inflamação daquela membrana que envolve os pulmões, tá? É inalação de gotículas respiratórias, ou então por essa aspiração de conteúdo oral, né, pela boca, ou inalação de micro-organismos presentes no ambiente. E como sinais e sintomas aí da pneumonia, nós temos tosse, febre, dificuldade para respirar, dor no peito, produção de muco ou escarro, quando você ali, aquele pigarro na garganta, né, aquela vontade de escarrar líquidos e uma substância que está engatando na garganta, isso é o escarro, né? Ou confusão, perturbação mental, principalmente em idosos que estão muito debilitados. E como nós estamos vendo aí na ilustração, a pneumonia ela vai ter lá uma inflamação desses alvéolos, né? Dessas partes do órgão pulmão, em que eles vão ter uma inflamação ali causada por esses vírus e podem ser muito prejudiciais para o processo de respiração e para as trocas gasosas que são realizadas nessa parte aí dos órgãos do pulmão, tá? E aí é grave, gente, é grave,
tá? Eles podem causar aí também o óbito, né? Pode causar internação hospitalar. E essas várias doenças, como eu tenho aí comentado na nossa aula, elas são preveníveis. E é importante que você atente às orientações do pediatra, atente às orientações da sua família e execute, né, para que a gente então possa cuidar da nossa saúde. Tchau.